Marcos 11, capítulo 1. Quem achou diz amém. Graças a Deus. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás. Esse texto é Jesus falando com os seus discípulos. Jesus aqui ele vai dar algumas instruções que são providenciais para os últimos dias. Jesus aqui estava no final da sua caminhada, ele estava chegando no momento em que ele iria se despedir dos discípulos e a crucificação estava chegando perto, o momento derradeiro da missão do Senhor Jesus estava chegando na hora da sua conclusão. E aí então, esse episódio que nós vamos ler é Jesus preparando o ambiente para um dos episódios mais épicos da palavra de Deus, uma das citações mais emblemáticas da palavra de Deus, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, e ali então o povo vai para as ruas, colocam vestes, colocam roupas no chão para que Jesus passasse, colocam também folhas, pegam palmas e começam então a adorar a Jesus quando ele entra em Jerusalém. E ali então a palavra profética se cumpre, uma palavra de milhares de anos atrás, antes de Jesus nascer, que diria: exulte muito, ó Sião, alegre-se, ó Jerusalém, porque aí vem o teu rei, vitorioso, justo e humilde. Ele entra na cidade montado em um jumentinho. E essa é a palavra que nós vamos estudar nessa manhã, o dia em que Jesus entrou vitorioso, justo e humilde na cidade santa, na Jerusalém. E essa é uma mensagem profética, porque um dia a palavra do Senhor também diz que as portas dos céus levantaram as suas cabeças para que Jesus entrasse. Assim como em Jerusalém ele entrou montado em jumentinhos e as pessoas levantaram a sua cabeça e aplaudiram para que o Rei da Glória entrasse. O Salmo 24 diz que isso aconteceu quando Jesus voltou para o céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então essa palavra se cumpriu quando Jesus entrou no céu, e foi uma prefiguração aqui na terra quando Ele entrou em Jerusalém. Então esse texto que está diante dos nossos olhos é um texto profético e maravilhoso que nós vamos estudar nessa manhã. Vamos a ele então. Diz assim o texto: e logo que se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está à frente de vocês, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda homem nenhum montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir, e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as vestes, e assentou-se Jesus sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante o seguiam, e clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Agradecemos porque boa é a tua palavra, porque boa, Senhor, é a tua misericórdia.
a tua verdade, Senhor, que dura de geração em geração. Nessa manhã, que os nossos corações, que a nossa mente, que a nossa atenção esteja completamente voltada para Ti, Jesus. Fala conosco. Irmãos que entraram aqui, Senhor, pela primeira vez, fale conosco. Irmãos que congregam aqui desde o início da obra, fale conosco. Pessoas, Senhor, que talvez estão de passagem em Blumenau no dia de hoje, também declaramos, fala conosco. Que todos nós nessa manhã possamos ouvir a Tua voz. Jesus, fala conosco, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas. Que a Tua voz não apenas entre no coração, mas que a Tua voz perpasse a nossa alma e entre lá no nosso espírito. Porque dentro de nós existe um espírito clamando, Abba, Pai. Paizinho, fica conosco. Que essa seja uma manhã de glória, uma manhã de louvor, uma manhã de adoração e uma manhã de grandes oportunidades. Ajuda-me, Senhor, a entregar a Tua palavra nessa manhã. E que tudo seja para a Tua honra, e que tudo seja para a Tua glória, e para o Teu louvor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém, Jesus? Bom, gente, quando nós começamos a nos relacionar com Jesus, nós vamos percebendo que algumas coisas vão mudando dentro de nós. O Senhor Jesus, Ele vai estabelecendo alguns valores que outrora nós desconhecíamos. O Senhor Jesus vai colocando sentimentos dentro de nós, quando a gente vai caminhando com Ele, que quando nós percebemos que estamos sentindo aquilo, tendo aquele entendimento, às vezes a gente fica em suspense, às vezes a gente não se reconhece. Eu não sei com você, mas é muito comum você, quando anda com Jesus, começar a gostar de gente que antigamente você não gostava. Você começar a sentir a falta de pessoas que antigamente você talvez não tinha nem muito relacionamento, mas depois que o Espírito de Deus entra, você começa a ter um amor, um carinho, uma capacidade de perdoar, de passar por cima de desavenças, de problemas, situações na família que outrora machucavam e rachavam a família. Depois que você se dedica a andar com Jesus, você vai vendo que o seu coração vai sendo moldado de tal maneira que você começa a relevar coisas que depois que passa você diz, meu Deus, antigamente se isso acontecesse eu já tinha chutado o balde, já tinha dito algumas coisas, já tinha, meu Deus, enfim, meu pavio era mais curto. E quando você vai andando com Jesus, Ele vai colocando algumas coisas dentro de você, Ele vai te levando a ambientes que vão mudando o teu coração, a tua mente, a tua forma de viver. Você vai dando valor a coisas que outrora não eram valiosas e vai tirando o valor de coisas que outrora eram a nossa vida. É muito comum, quando nós começamos a andar com Jesus, nós passarmos por um problema que o pastor Fernando costuma dizer que antes de melhorar, piora. Antes de ficar completamente bom, meu Deus, parece que uma tragédia se instala, uma tempestade vem e a gente fica dizendo, Jesus, agora que eu estou contigo era para as coisas melhorarem, e aí parece que o primeiro momento é tão difícil, mas depois que a gente passa por essas tempestades, os valores dentro de nós começam a ser mudados, a gente começa a se importar mais com gente do que com coisas, a gente começa a valorizar mais a paz do que as conquistas. Você começa a valorizar mais os ambientes de paz, de tranquilidade, do que os ambientes que são suntuosos apenas, do que os ambientes que são de visibilidade. E você começa a se questionar no primeiro momento, dizendo, será que eu não estou doido? Será que, meu Deus, eu não estou mole demais? Porque quando Jesus entra na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz é te dar paz.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. É uma paz que entra e que no meio das dificuldades, todo mundo está esperando de você um rompante, todo mundo está esperando de você algo que mostre a sua preocupação. E quando você está em Jesus, você sabe que tem algo a fazer, mas as dificuldades do lado de fora não roubam jamais a tua paz do lado de dentro. E aí às vezes a gente se questiona dizendo, será que eu não estou doido? Está todo mundo preocupado, achando que vai morrer, que o mundo vai se acabar. E a gente continua andando e vivendo, sabendo que se acontecer algo foi propósito de Deus, e se não acontecer também foi propósito de Deus, e que todas as coisas são para a glória dEle, porque dEle, por Ele são todas as coisas, e o mundo não rouba mais a nossa paz. Mas, quando você vai percebendo isso, você leva um tempo para se adaptar com essa nova cultura. E eu estou dizendo isso tudo para abordar o tema de hoje, para abordar aquilo que Jesus fez nessa passagem que nós lemos. Jesus ali, ele estava pegando os seus discípulos e conduzindo os discípulos a um ambiente que era uma tradução do que Jesus faz quando nós deixamos Jesus ser o nosso guia. O que Jesus faz quando os nossos passos não são mais dados de acordo com a nossa vontade, mas nós começamos a caminhar seguindo a Jesus, andando com o nosso Mestre. O texto que nós lemos começa dizendo que ele, Jesus e os seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, ao pé do Monte das Oliveiras. Jesus vai conduzindo os seus discípulos e Jesus se aproxima desses 3 lugares, desses 3 ambientes. E os discípulos, por conseguinte, seguindo a Jesus, também chegaram naquele lugar. O texto diz que Jesus se aproximou de Jerusalém. Jerusalém significa, em uma das traduções, quando você vai na raiz etimológica, no grego, no aramaico, uma das traduções significa cidade de paz. Jesus se aproxima, gente, e nos conduz e se aproxima, eu acho que é o melhor termo, mas mais do que se aproxima, Jesus nos introduz, esse é o termo. Jesus nos introduz e Ele se aproxima e nos faz ter proximidade com lugares aonde habita a paz. Se você deseja que Jesus se aproxime da tua casa, se você deseja que Jesus se aproxime do teu casamento, se você deseja que Jesus se aproxime dos teus filhos, que Jesus se aproxime do teu ambiente de trabalho, Jesus estava indo e se aproximando de Jerusalém, que significa cidade de paz. Sempre que tem um ambiente pacífico, esse ambiente pacífico é um território que atrai a presença de Jesus. Jesus adora entrar em ambientes pacificados. Então, essa é uma das grandes lutas da humanidade. Porque nós estamos vivendo em um tempo de ansiedade, em um tempo que nós estamos aqui preocupado com a segunda-feira, preocupado com as contas a pagar, preocupado com problemas que ainda não aconteceram, e Jesus veio para nos aproximar dos ambientes de paz. Quando Jesus entra, Ele é o príncipe da paz, disse Isaías. Isaías 9,6 vai declarar: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os ombros de Jesus está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Príncipe da paz significa o reino de Jesus é um reino de paz. Aonde Jesus governa é nos ambientes que tem paz. Se você quer que Jesus governe a sua vida, em nome dele, comece a estabelecer ambientes pacificados à sua volta. E aí Jesus não apenas vai entrar, mas ele também vai trazer os dele para entrar naquele lugar. A sua vida será cercada de gente que carrega no coração a paz de Deus. Atribulados, murmuradores vão ficar do lado de fora, porque aonde Jesus entra, ele é a luz, e as trevas ficam do lado de fora. E aonde ele entra, ali se estabelece a paz. Que você e eu possamos ter esse final de fevereiro marcado por essa decisão.
ambientes pacificados atraem a presença de Jesus. Você está comendo, está almoçando, vai jantar? Que na sua mesa, que na sua casa, aquele momento não seja o momento das discussões. Que na mesa, que no ambiente de refeições, não seja um momento para discutir relacionamento. Não seja um momento de exortação dos filhos. Que naquele ambiente seja um ambiente de paz. Que se faça uma oração dizendo: Senhor, nós consagramos aqui o alimento, mas também te damos liberdade e te recebemos agora como príncipe da paz. Habita entre nós e que na nossa casa a tua paz seja perceptível. E se nós apaziguarmos o ambiente, pode ter certeza, meu irmão, Jesus vai entrar, e não apenas para visitar, mas para fazer morada. Ele vai habitar na nossa casa, Ele vai habitar no nosso coração, Ele vai habitar no nosso trabalho, e por onde nós passarmos será Jerusalém, cidade, território de paz. Milagres acontecem, e acontecem muitas vezes por conta da paz que nós produzimos no ambiente. Certa vez Jesus chegou no alto de uma montanha e começou a pregar para uma multidão. Historiadores dizem que eram mais de 10 mil pessoas famintas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, e não tinha naquele lugar comida, e não tinha naquele lugar suprimento. E aí então Jesus vira para os seus discípulos e dizem: deem vocês de comer essa multidão. E um deles se levantou e disse: Senhor, nós não temos nada. Ainda que nós tivéssemos 200 denários, ainda que nós tivéssemos o salário de mais de meio ano de trabalho, não seria suficiente para comprar pão para essa multidão, para que cada um comesse um pouquinho. E aí alguém vem e diz: Senhor, mas tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus diz: tragam aqui. E quando Jesus pede para trazer os pães e os peixes, Ele dá uma ordem aos discípulos. 10 mil pessoas famintas. Você imagina o que deveria ser aquele momento? 10 mil pessoas atrás de comida. 10 mil pessoas, um perguntando para o outro: tu não tem nada guardado aí? Tu não tem um pão para repartir? Tu não tem nada? E aquele furdúncio armado no meio de 10 mil pessoas. E aí Jesus já está com um suprimento na mão, que era pequeno, mas um grande milagre iria acontecer. Mas antes do milagre, Jesus mandou os discípulos fazerem algo. Jesus disse: mande o povo se assentarem em roda, de 50 em 50. Mandem o povo agora se organizar. Traduzindo, Jesus estava dizendo: eu vou fazer um grande milagre, mas antes desse grande milagre acontecer, é preciso que o ambiente seja de paz, porque se tiver paz no ambiente, a minha glória pode ser revelada. Tem milagre, meu irmão, que já está pronto para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Tem coisas poderosas que Jesus já está com o suprimento na mão para te entregar. Entretanto, Ele não pode te entregar enquanto o teu coração não estiver apaziguado. Então, que essa seja uma manhã daquela área que você precisa de um milagre, daquela área que você precisa de uma intervenção poderosa do Senhor, que nessa área hoje você troque a ansiedade, você troque a dúvida pela convicção, você troque talvez a dificuldade de apaziguar o seu coração pela paz que vem de Deus, sabendo, o teu Redentor vive, por fim Ele vai se levantar. Uma palavra de Deus muda a história. Jesus é aquele que tem poder para trazer à existência coisas que não são como se já fossem, e se você se apaziguar, se você se acalmar, o milagre vai acontecer. A palavra de Deus garante: provai e vede que o Senhor é bom, calai-vos e sabei que eu sou Deus. É quando a gente se cala, meu irmão, que o Senhor vem e mostra que Ele é Deus poderoso no meio das nossas batalhas. É quando no meio da guerra você olha e diz: não tem jeito, mas para dentro você sabe, Jesus está comigo, Ele prometeu, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você estiver comigo no centro da paz, você, os teus e a tua casa não serão atingidos. Então nessa manhã eu quero começar declarando que a partir de hoje, se a sua casa era lugar de falta de paz, lugar de contendas, se a família quando se junta é para falar de gente, eu quero declarar nessa manhã que sobre a tua casa, hoje vai com você o príncipe da paz. O almoço de domingo será diferente, será em paz para a glória de Deus. Todas as vezes que você entrar na sua casa, o príncipe da paz vai entrar com você. A tua casa não será regida pelos berros, a tua casa será regida pelo príncipe da paz, pelo alfa, pelo ômega, pelo Jeová Jireh, o Deus provedor. E que a partir de agora, o teu coração seja um território apaziguado, para que Jesus possa fazer os milagres que Ele já tem preparado, e que tudo isso seja para a honra
honra dele, para a glória dele e para o seu próprio louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus se aproximou de Jerusalém, cidade de paz, e levou os seus discípulos para esse lugar. O texto diz que ele também se aproximou de Betfagé. Betfagé significa, no aramaico original, significa terra, região de figos ainda não maduros. Profeticamente, Jesus estava se aproximando de um lugar que tinha árvores, de um lugar que tinha folhas, de um lugar que tinha frutos. Entretanto, esses frutos ainda não estavam prontos para a colheita. Esses frutos ainda não estavam maduros. Betfagé era uma região onde os frutos já existiam, onde já haviam pessoas ali que eram frutos do Evangelho, que eram pessoas frutos da palavra de Deus. Entretanto, esses frutos não estavam maduros. E aqui nós entramos em um outro viés dessa mensagem. O mundo escolhe pessoas que estão prontas. E por isso o mundo é tão frustrante para os iniciantes. Porque se você tiver um bom currículo, talvez você tenha aí no seu currículo uma especialização no exterior, fora do Brasil. Talvez a sua graduação foi em uma das melhores universidades do nosso país. Talvez você fez um curso técnico que tenha um grande know-how na sociedade. Mas quando você vai entregar o seu currículo, sabe o que mais pesa? Experiência. O mundo quer pessoas que estejam prontas. E aí, quando a gente vem para o Evangelho, você vai perceber Jesus, que tinha uma grande missão. A missão de Jesus era salvar a humanidade. E ele tinha que montar uma equipe. E a equipe de Jesus ficaria responsável por continuar a sua missão depois que ele fosse embora. A missão da equipe de Jesus era continuar fazendo os milagres e os sinais que ele fez. E, gente, não foi pouca coisa. E para essa tarefa dificílima, Jesus vai montar uma equipe. E a equipe que ele vai montar se contradiz com aquilo que a humanidade esperava. Jesus, para uma tarefa dificílima, não escolheu especialistas prontos. Jesus passou na praia e escolheu pescadores, gente que tinha dificuldade no falar, galileus, gente que tropeçava nas palavras, que tinha dificuldade de comunicação. E Jesus, para fazer uma pesca maravilhosa, homens que iriam pregar pelo mundo todo, palavras que ficariam registradas na Bíblia Sagrada e que iriam perpetuar-se durante até a volta de Jesus, seriam ditas e escritas por gente que no início era completamente incompatível com a tarefa. Eu não sei você, mas isso me alegra tanto no Evangelho. Saber que Jesus escolhe gente que ainda não está pronta. Saber que no Evangelho tem experiência para quem nunca fez nada certo. Saber que nessa manhã Jesus está passando de novo, escolhendo gente inexperiente. Gente que está em Betfagé, que é um fruto, mas que ainda não está maduro, que ainda não está pronto. E Jesus está se aproximando de nós e dizendo: ei, se você me aceitar, eu vou te amadurecer, eu vou te dar experiência, eu vou mudar a tua vida. Vem do jeito que tu está, o resto eu te darei. Jesus passou na praia e escolheu gente que estava num período completamente quebrado. A Bíblia diz que quando ele escolhe Pedro, Pedro estava vindo de um dia inteiro de pesca sem pegar nada, uma empresa falida. E talvez aqui tenham empreendedores no nosso meio. Talvez aqui tenham pessoas que têm o seu próprio negócio ou aspiram em tê-lo. E talvez você já empreendeu pela primeira vez e quebrou, empreendeu pela segunda e faliu. E talvez você está dizendo: não quero mais esse negócio. Mas você carrega uma palavra de ter o seu próprio negócio. Foi Deus quem colocou isso no teu coração. E aí você diz: não dá, eu não sirvo para isso. Quantas pessoas que já receberam nãos frequentes e tempos depois, com Jesus, naquelas mesmas portas que bateram e elas estavam fechadas, com Jesus bateram e a porta se abriu. E aonde foi área de desonra e de vergonha, Jesus usou para a área de dupla honra e exaltação ao seu nome.
Jesus é esse que nessa manhã está passando aqui e de novo e dizendo: se vocês fizerem uma Jerusalém em torno de vocês, um ambiente de paz, se vocês tiverem esse coração de se aproximar de pessoas e investirem em gente que ainda não está pronta, vocês podem ter certeza que vocês vão contar com a minha presença para capacitar essas pessoas. Não apenas nós, gente, seremos alvo dessa capacitação de Jesus. Nós também somos frutos inacabados, diz a palavra. Nós estamos aqui e o texto sagrado diz que nós estamos sendo moldados, aperfeiçoados, até chegarmos à estatura de varão perfeito, até termos o pleno conhecimento da estatura de Cristo. Um dia nós seremos plenos como Jesus é, mas até lá é aperfeiçoamento. Sabe qual é a diferença entre alguém que sabe muito e alguém que sabe muito pouco? A grande diferença está apenas na humildade. Tem gente que sabe muito e reconhece que ainda precisa saber mais. Tem gente que sabe pouco e na soberba do pouco diz: não preciso aprender. E tem gente que sabe pouco e diz: eu preciso aprender. Se os dois se unirem na humildade, Jesus vem e capacita. Foi a palavra do Senhor que nos ensina: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Seja humilde, reconheça: Senhor, eu não sei fazer isso aqui. Senhor, eu não sei lidar bem com meu esposo nessa área. Eu não sei lidar bem com meus filhos nessa área. Senhor, eu tenho dificuldade de me relacionar lá no meu trabalho. Senhor, eu tenho dificuldade de me abrir. Me ajuda nessa área. Se você reconhecer que você é um figo ainda não maduro, o Senhor vai vir e vai te amadurecer, e vai ser numa velocidade que você vai dizer: como Deus fez isso? E as pessoas vão olhar e vão reconhecer: foi Jesus quem transformou a sua vida, foi Jesus quem mudou a sua história, e no final a tua vida será para a glória de Deus. Betfagé, Jesus ama investir em gente que não está pronto. Se você tem no seu coração um chamado, um desejo, uma palavra, e quando você olha para aquilo que você tem que fazer, e quando você olha para aquilo que você sabe fazer, você diz: é grande demais para minhas possibilidades. A visão de Deus para mim é grandiosa demais para minha habilidade, para minha capacidade. Se isso está no teu coração, meu irmão, você é um habitante de Betfagé. Você é alguém que reconhece que ainda não está pronto, que precisa. E Jesus se aproxima desses lugares. E nessa manhã Ele está se aproximando para nos amadurecer. Está se aproximando para dizer: aquilo que você não sabe eu posso te ensinar. Apenas seja alguém aberto para esse ensino. E mais, sejam também meus discípulos. Façam o que eu fiz. Invistam também em pessoas que ainda não estão prontas. Ensinar, gente, dá trabalho. Quando você pega alguém que já sabe tudo, é muito bom, porque aí você solta lá e a pessoa sai fazendo. Ensinar dá trabalho, porque uma das metodologias da pedagogia, do processo de ensino, é a repetição. Você ensina hoje, e aí você diz: ó, é assim, amém? Amém. E amanhã você vem e tá assim, você diz: pô, lembra que ontem a gente falou que é assim? Amém? Amém, amém, ô glória. E aí no outro dia você vem e de novo, e de novo, e de novo. Paulo disse: eu não me canso de escrever para vocês, de falar para vocês as mesmas coisas, e isso para vocês é segurança. Repetição é pedagógica e leva à aprendizagem, e essa repetição faz com que o mestre, que é aquele que ensina, fique cada vez mais firme no conhecimento, e aquele que está aprendendo cada vez amadureça mais. Talvez você está cercado de gente imatura, mas lembre-se, são imaturos, mas são frutos do Senhor. É gente imatura, é uma equipe que não é, meu Deus, aquela habilidade, mas são frutos que o Senhor pode amadurecer. Eu tenho dito para as pessoas aqui: gente, Deus nos escolheu. Falei isso para o Franklin ontem, falei para o pastor Pedro na viagem. Deus nos escolheu para fazer algo que é muito relevante nessa cidade. O que Deus está fazendo é algo que daqui a uns anos vai ser uma referência, vai ser algo relevante. O que nós estamos fazendo agora parece apenas dar comida e dar banho e dar roupa para quem precisa. Mas o que Deus está fazendo é algo tão poderoso, e que hoje eu vejo como um figo, um fruto verde,
mas que quando amadurecer vai virar uma referência. Pessoas vão vir de longe para aprender o método, para aprender, para conhecer aquilo que Deus fez no nosso meio. Quando estiver pronto, as nações virão. Entretanto, nós não podemos desprezar esse figo que ainda está verde, porque agora é pequeno. Talvez isso aconteça na tua vida. A porta de emprego que Deus te deu talvez seja pequena. O ambiente que você está talvez seja diminuto. Talvez o que você está fazendo hoje você julgue ser irrelevante, mas meu irmão, tenha certeza, se você for diligente nesse trabalho, o Senhor vai te colocar sobre um lugar alto, sobre um lugar de revelação, e lá na frente a glória do que Ele está fazendo, quando tudo estiver pleno, será dada ao Senhor. Mas nós só chegaremos nesse lugar de maturidade se nós formos fiel no pouco. Isso que você tem nas mãos é algo relevante, ainda que seja um fruto verde, não jogue fora, porque esse fruto vai amadurecer e vai alimentar você e aos teus, e no final a glória de Deus vai se manifestar, porque Ele é fiel naquilo que prometeu. Então, não despreze Betfagé. Quando passar no ambiente e encontrar alguém que ainda não está pronto, dedique o seu tempo. Dedique o seu tempo aos seus filhos, dedique o seu tempo à sua esposa, dedique o seu tempo a quem está perto de você. Olhe essas pessoas como um fruto verde. É fruto, é do Senhor, mas precisa amadurecer. E nós, como discípulos de Cristo, devemos nos aproximar desses ambientes. O mundo quer experiência e nós queremos área de expansão. É assim que o Senhor vê. Ele viu Davi, um menino que estava atrás das malhadas, quando uma festa estava sendo celebrada para ungir o novo rei. Não foi aqueles que estavam com vestes sacerdotais, não foram aqueles que estavam com vestes reais, que estavam prontos para receber a unção de ser novo rei, que foram escolhidos. Deus não estava vendo quem já estava grande, quem já estava forte. Deus estava vendo quem Ele ainda podia fazer crescer. E lá no nada tinha Davi, e Ele disse: ninguém vai se sentar em volta dessa mesa enquanto esse menino não chegar. Talvez eu e você sejamos esses Davis do Senhor. Gente que está escondidinha, trabalhando, cuidando das coisas de Deus e que parece que é algo irrelevante. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer isso. O que você está fazendo pode ser pequeno aos teus olhos, mas é extremamente relevante para o reino de Deus. Não pare, não desiste, porque o Senhor vai fazer com que esse fruto verde amadureça e seja para a glória dele. Em nome de Jesus. Jesus se aproximou de Jerusalém, cidade de paz, ambiente apaziguado. Jesus se aproximou de Betfagé, que é lugar de amadurecimento. E o texto diz que Jesus também se aproximou de Betânia, e essa é a parte que eu mais amo. Uma das traduções sobre Betânia é que Betânia significa terra de pobres. Jesus não pode ver um lugar pobre, um lugar carente, um lugar de necessidades, que Ele larga tudo para ir para aquele ambiente. Entre uma festa e um lugar de luto, Jesus corre para o lugar de luto, porque ali existe uma grande necessidade. Entre aplausos de quem já está curado e alguém que está saindo para enterrar o seu filho, como aconteceu lá com a viúva de Naim, Jesus deixa a multidão que aplaude para se juntar com a multidão dos que choram, para que lá onde existe uma necessidade seja feito um grande milagre e a glória dele se resplandeça. Betânia significa lugar de necessidade. É incrível que para servir a Jesus a gente acha que precisa ter coisas. Quando Deus me der o salário que eu estou almejando, aí eu vou ajudar Jesus. Senhor, aí o Senhor vai ver. Senhor, quando o Senhor me levar para Orlando, Flórida, Disney, aí Senhor, eu vou ser um baita do missionário, o Mickey que se cuide. Vou pregar para ele vai se converter. Senhor, se o Senhor me der um carro, aí eu vou para a igreja, assim, aí eu vou, não falta um culto. E a gente fica botando coisas entre nós e a nossa relação com Deus, e a gente fica colocando pressupostos para que Jesus se aproxime de nós e para que nós nos aproximemos do Senhor. E esse texto diz claramente: Jesus se aproximou de Betânia, lugar de pobreza, lugar de necessidade. E é isso que Ele continua fazendo hoje, se aproximando de áreas em que na nossa vida existe uma necessidade. Não queira maquiar essa área, meu irmão. Durante muito tempo, quando me converti, eu chegava na igreja, armava aquele sorriso e... Tudo bom, pastor? Ei, como é que tá? Meu Deus, uma benção, uma benção. E entrava no carro e chorava.
e entrava no carro sozinho e dizia: Deus, eu não aguento mais isso, muda a minha vida, muda a minha história. Senhor, eu entro aqui e me alegro, mas quando eu volto para casa a minha família está destruída, os meus irmãos cada um para um lado, a minha própria vida sentimental está destruída. E eu chorava e andava pela cidade chorando, e quando entrava na igreja botava um sorriso amarelo para dizer: está tudo bem. E o problema não é fazer isso com as pessoas, o problema é que a gente começa a fazer isso com Deus. Áreas em que a gente está chorando, em que a gente está sangrando, áreas em que a gente precisa de um milagre, e a gente diz: está tudo bem. Não faça isso. Apresenta essa área de necessidade ao Senhor, apresenta essa tua Betânia para Jesus, porque Ele está doido para entrar e mudar a história desse lugar. Ele está doido para entrar e resgatar o teu marido, Ele está doido para entrar e resgatar os teus filhos, Ele está doido para entrar e mudar a vida financeira, Ele está doido para entrar. Apenas basta dizer: Senhor, a minha Betânia está aqui. A minha Betânia está aqui, Senhor. Eu não sou tão bom quanto as pessoas acham que eu sou. Eu não sou tão calmo quanto as pessoas esperam que eu seja. Eu não sou tão inteligente quanto o mundo espera que eu seja. Eu não sou tão legal. E às vezes, para sustentar uma imagem, a gente se martiriza e sofre e chora, e parece que a gente é super-homem. Sabe como Jesus se intitulava? Filho do homem. Nós queremos ser super-homens e super-mulheres que não choram, que não sentem dor, que não se abalam. Queremos ser empoderados. Quando Jesus, o Rei da Glória, quando veio, o texto diz que Ele esvaziou-se a si mesmo. Tendo todas as forças, tendo todo o poder, Ele esvaziou-se para passar nessa terra e dizer: ei, eu amo vocês, e as áreas de necessidade de vocês não me afastam, pelo contrário, elas me atraem. O Jesus que está aqui se aproximando de nós essa manhã está aqui para te dizer: apresenta essa área. Para de fingir que está tudo bem. Para de maquiar esse lugar. O Senhor já sabe, e Ele só está esperando você dizer: Jesus, é o meu coração, Senhor. É o meu coração, a minha Betânia. É o meu coração, é o lugar de miséria. É o meu coração, o lugar de pobreza. É o meu coração que precisa ser curado de um trauma lá do passado. É o meu coração que precisa ser curado de uma traição, de um abandono. É o meu coração, Senhor, que talvez nessa manhã precisa ser curado da religião. Talvez você já esteve no altar ministrando, pregando, falando do Senhor, envolvido com as coisas de Deus, mas se decepcionou com homens, com a religião que te feriu, que te abandonou, que talvez extraiu de você tudo que você poderia dar e depois te chutou. E você se fechou e disse: eu agora só entro e saio, eu não me envolvo. E nessa manhã o Senhor te chamou aqui para te dizer: não, eu te amo, apresenta essa Betânia para mim, e eu quero te curar e restituir o teu ministério, e restituir o teu chamado, e te dar aquele coração de menino, de menina que você tinha. Um coração que era disposto a obedecer. Um coração que largava tudo para correr quando você me via. Um coração que quando a minha presença chegava, você não se enrijecia, mas se quebrantava na minha presença. Essa manhã está montada para isso, meu irmão, para nos levar de volta a esse lugar de reconhecimento, que aonde o Senhor entrar, esses são os lugares que nós queremos estar. E o Senhor entrou em Betânia, no lugar dos pobres, porque a pobreza humana atrai a presença do Rei da Glória. Tem uma pobreza aí, tem uma dificuldade aí, tem uma necessidade. Se você tem, eu quero te desafiar nessa manhã. O Senhor não se importa com as coisas. Tudo isso que nós estamos vendo, diz a palavra: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras do Senhor, essas vão permanecer para sempre. O mundo vai passar e a sua glória se desfará, diz a palavra, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. E a palavra do Senhor que está entrando nessa manhã no meu e no seu coração é: preparem um lugar de paz, preparem uma Jerusalém. Um grande milagre está para surgir. Sente, contemple o que Deus vai fazer. Você já orou, você já pediu, você já bateu. Agora não fica fazendo correria, descansa. Provai e vede, o Senhor é bom. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Prepara uma Jerusalém na sua vida. Prepara também uma Betfagé. Invista em gente que ninguém aposta. Dedique-se a cuidar de pessoas que vivem
nas margens. Quem está no centro já está firme. Quando chegar numa festa, que Deus te dê um olhar como o de Jesus, que via multidões celebrando, mas conseguia perceber aqueles que estavam encostados. Que chegava numa cidade e via a festa, mas conseguia largar tudo para ir num tanque onde havia pessoas doentes e ver entre os doentes aquele que estava sozinho. Que o meu e o seu coração sejam como o coração de Jesus. Que quando você passar e ver um morador de rua sentado ali, você diga: cara, Deus te ama. Que quando você passar pela cidade e ver alguém caído, você não consiga passar direto, nem que seja de dentro do carro, uma freadinha, baixar o vidro e buzinar e dizer: cara, Deus te ama. Que Deus te abençoe, que Deus mude a tua vida. Que quando no semáforo alguém passar, você não tenha medo, não precisa abrir o vidro se tiver receio, mas que do lado de dentro você não faça de conta que ele não está ali. É um figo verde. E que Jesus pode amadurecer através da tua vida, através da vida da igreja, através do sol da justiça. E que daqui a pouco pode ser alguém maduro, que não estará mais do lado de fora, mas do lado de dentro de um veículo abençoando outros. E por fim, vamos preparar para Jesus uma Betânia. Vamos entregar para Jesus a nossa vida e as nossas áreas de dores. Vamos entregar para Jesus nessa manhã as nossas mazelas. Estamos vivendo um tempo excelente com Jesus. Ontem tivemos uma viagem para Ibirama. Fomos comemorar com os irmãos 5 anos da igreja de Ibirama. E o meu coração, gente, eu fui daqui lá chorando de alegria. Voltei chorando. Hoje cheguei aqui e a Carol me deu um susto, né? Acordei 6h30 para estudar e daqui a pouco estudei assim, aquele estudo profundo, sabe? E aí toca o despertador e digo: meu Deus, misericórdia, Jesus. E aí a abençoada ainda escreveu em inglês, que eu tive que recorrer aos universitários. Aí ela escreveu: cadê todo mundo? Eu digo: meu Deus, não foi ninguém, pessoal, passou do horário, Jesus. Ela está lá sozinha na igreja. Eu quase pulei de pijama do prédio. Cheguei aqui esbaforido, não vi carro, não vi nada. Aí quando eu entrei, todo mundo aqui, eu digo: meu Deus, misericórdia, Jesus. Tudo prontinho, os irmãos lá tomando banho, o café sendo feito. Eu digo: ô glória. E aí sentei ali com os meninos, os moradores de rua, e comecei a chorar. Chorar pela bondade de Jesus, que ama os necessitados, que ama os imaturos, que não descarta aqueles que não têm experiência, mas que pelo contrário, Ele entra nesses lugares e se aproxima dessas pessoas. É isso que Deus está fazendo conosco, gente. Pegando gente que era imaturo e amadurecendo, pegando inexperientes e dando experiência, pegando necessitados e suprindo. Deus é aquele que dá pão ao que come, e semente é o que semeia, e vai multiplicar a nossa sementeira. Nós vamos e já estamos vivendo um tempo da abundância da presença dEle. Jesus se aproximou desses lugares, e depois Ele ia entrar em Jerusalém. Essa mensagem é longa, nós estamos na introdução dela, e aí nós vamos falar sobre tudo que Jesus fez ao entrar em Jerusalém. Tudo o que aconteceu com Jesus depois que Ele começa nessa região. Mas eu creio que nessa manhã o que o Senhor quer ministrar conosco é essa tríade de coisas que fazem Jesus chegar. O texto diz, para nós finalizarmos essa primeira parte, que eles estavam ao pé do Monte das Oliveiras. Era lugar de paz, era lugar de amadurecimento, era lugar de necessidade, mas era também, o Monte das Oliveiras era o ambiente que representava a prensa de azeite, o lugar onde as azeitonas eram tiradas e prensadas para se fazer o óleo da unção. A Bíblia diz que a unção, gente, é aquilo que despedaça o jugo. Se você vive um tempo que parece que tem um peso sobre a sua vida, que parece que não rompe, sabe aqueles momentos em que você está fazendo tudo certo, mas parece que não avança na velocidade que você ora ao Senhor, que não rompe? É que talvez você está vivendo um tempo de jugo, de peso.
aonde todo mundo corre, mas você corre, mas para correr na velocidade de todo mundo, você parece que está carregando toneladas. Aonde todo mundo está de pé, mas todo mundo está de pé, parece que flutuando, e você só para ficar de pé, parece que está vencendo uma luta contra um peso que está sobre a sua vida. Esse peso, a Bíblia explica que chama-se jugo. É uma opressão, é uma pressão sobre a nossa vida. E a Bíblia ensina como é que esse jugo, esse peso é desfeito. O peso, o jugo, ele é despedaçado por causa da unção. Jesus estava no pé do Monte das Oliveiras, que representava o lugar onde a unção é produzida. Foi no Getsêmani que Jesus foi preso, espremido, e ali suou gotas de sangue. Foi naquela pressão que extraiu-se de Jesus o melhor azeite, a melhor unção. Os fabricantes de azeite dizem que o azeite extra virgem é tirado da última prensa da azeitona. Primeiro se tira os líquidos, depois o óleo, o azeite que é essas dificuldades, elas são apenas para tirar de nós, extrair de nós o melhor azeite, a melhor unção. E com essa unção, o jugo será despedaçado. Que essa seja a manhã de você se colocar aos pés desse monte e deixar que de lá de cima venha sobre a sua vida um azeite fresco, um azeite novo, que vai começar a despedaçar todo o peso que estava sobre a sua vida. Você que talvez não dorme à noite, ansioso, preocupada. A palavra do Senhor declara, o salmista escreveu, depois de ser prensado, depois de ser muito provado e perseguido, o salmista escreveu: eu levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o meu pé vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará e não dormirá. O guarda de Israel, esse é aquele que nos guarda. Ele é a nossa sombra, à nossa direita. O sol não nos molestará de dia, a lua não nos causará dano à noite. O Senhor é aquele que nos guarda. Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Sabe o que Deus está dizendo? Essa prensa está tirando de você o melhor azeite. A unção que está sendo derramada sobre a sua vida vai despedaçar todo o jugo. E com leveza do Espírito e canal aberto, nós seremos humildes para apresentar as nossas Betânias, as nossas áreas de necessidade. Nós seremos humildes para confiar que o Senhor é aquele que vai nos aperfeiçoar e que nós não precisamos mostrar perfeição para o Senhor, apenas desejo de crescimento. Porque se tiver desejo de crescimento aí, pode ter certeza, o Senhor está vindo nessa noite para nos abraçar e para nos amadurecer. E por último, por onde passarmos, Jerusalém, cidade de paz. Aonde entrarmos, Jerusalém, cidade de paz. Você vai entrar em lugares de contenda e de guerra, mas quando você entrar, o príncipe da paz entra com você, e aquele lugar será um manancial de graça, de bonança e de paz para a glória de Deus. Você recebe essa palavra no seu coração nessa manhã? Se coloque de